tenía preparado el mensaje de cierta manera, Eu tinha preparado a mensagem de certa maneira, pero mientras estábamos en la comunión, nós entramos na comunhão, el Señor mudó un poco el mensaje. o Senhor mudou um pouco a mensagem. Entonces yo quisiera que leyéramos ahí en Lucas 2, Queria que abrisse em Lucas 2, un poco sobre la vida de Simeón y de Ana. um pouco sobre a vida de Simeão e Ana. Pablo dice que nosotros debemos ser imitadores Paulo nos diz que nós devemos ser imitadores de él dele y mirar a los que se conducen según el ejemplo que tenían los apóstoles, e seguir o exemplo de aquellos que caminaban como los apóstoles. daqueles que caminhavam com os apóstolos. Es interesante que Pablo diga que nosotros los sigamos y que seamos imitadores de él. Interessante que ele nos diz que nós devemos ser imitadores dele. Y una de las cosas que siempre el hombre ha necesitado E uma coisa que os homens sempre têm necessitado es referencias, é de referências, personas a quien imitar. pessoas a quem imitar. Cuando Dios crea al hombre, Quando Deus cria o homem, lo crea a imagen y semejanza suya. nos cria a imagem e semelhança sua. Imagen Imagem quiere decir que el hombre pudiera representarle a él. significa que o homem deveria representar ele. Y nosotros a veces necesitamos de hombres E às vezes nós necessitamos de homens que sean personas que sejam pessoas, que sean ejemplo para nosotros. que sejam exemplos para nós. Y Pablo se pone como un ejemplo E Paulo se coloca como um exemplo. y dice: imitadme a mí. E disse: imitem a mim. Y también sed imitadores E também sejam imitadores de aquellos que se conducen de la misma manera. aqueles que se conduzem da mesma maneira. Una de las mayores necesidades que tiene la iglesia Uma das maiores necessidades que tem a igreja es tener hombres referencia. é ter homens de referência. No solo la iglesia, Não só na igreja, las familias, nas famílias, las mismas naciones. as mesmas nações. Necesitamos hombres Precisamos de homens íntegros, íntegros, piadosos, piedosos, que sean buenos representantes de Dios, que sejam bons representantes de Deus. de tal manera que estos De hombres tal maneira que esses homens sean referencia para muchos. sejam referências para muitos. Y Pablo dice: y mirad. E Paulo diz: olhem, O sea que nosotros debemos buscar personas que sean referencia para nosotros, nós devemos olhar e buscar referência para nós. personas que sean referencias espirituales, Pessoas que sejam referências que espirituais, sean un ejemplo a seguir. que sejam um exemplo a Y seguir. Pablo se pone él como un ejemplo. Paulo se coloca como um exemplo. Pero vamos a leer un pasaje Agora vamos ler uma passagem que está en la esfera aún del Antiguo Testamento. que está numa esfera ainda do Antigo Testamento. Pero la vida de este hombre y de esta mujer Mas a vida desse homem e dessa mulher son una gran referencia para nosotros. são uma grande referência para nós. Son un gran ejemplo para Um nosotros. grande exemplo para Son nós. un gran estímulo Um grande estímulo para aún nós. a imitar. A quem imitar. Entonces vamos a leer Lucas Vamos ler Lucas, en el capítulo 2, capítulo 2, en el verso 25. no verso 25. Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Es interesante que estos dos personajes que vamos a leer, É interessante que esses dois personagens que nós vamos ler, que aparecen en la presentación del Señor Jesús, que apareceram na apresentação de Jesus, ellos están muy ligados a la ciudad y al templo. eles estão muito ligados à cidade e ao templo. Y el tiempo histórico donde que Lucas está narrando, E o templo histórico onde Lucas está narrando. Israel había entrado en una tremenda apostasía hacía muchos años. Israel tinha entrado numa apostasia ali há anos. Tanto que el Señor más adelante en el mismo Evangelio de Lucas habla de Jerusalén Tanto que Jesus passa ali adiante e fala desse tempo ali em Jerusalém. como Jerusalén, Jerusalén, quien mataba y apedreaba a los profetas. Como Jerusalém, Jerusalém que matava e apedrejava os profetas. Y hablaba del templo, E falava do templo. que ellos habían pervertido tanto el templo, Eles haviam pervertido tanto o templo que el templo se había vuelto una cueva de ladrones.
que aquilo tinha se tornado covil de ladrões. Entonces Jerusalén y el templo en todo su ambiente religioso Então Jerusalém e o templo e todo aquele ambiente religioso era un ambiente sumamente apóstata. é ambiente sumamente apóstata. Ahora es increíble encontrar personas como Simeón y Ana en un ambiente así. E é incrível encontrar Simeão e Ana num ambiente assim. Entonces a veces nosotros pensamos que el problema es la iglesia, Então às vezes nós pensamos que o problema é a igreja. la apostasía, A apostasia, la decadencia, a decadencia, la tibieza, mornidón A molidão, a de la fraqueza iglesia. da igreja. Pero el problema no está en la iglesia, Mas o problema não está na igreja. el problema está en los creyentes. O problema está nos crentes. Si nosotros encontráramos mejores creyentes, Nós encontrarmos melhores crentes, hombres con una fe genuina, homens com fé genuína, tendríamos mejores iglesias. teremos melhores igrejas. A veces decimos que el problema de la iglesia Às vezes falamos que o problema na igreja son los falsos apóstoles, los falsos maestros, são os falsos apóstolos, os falsos mestres, las tentaciones del mundo, as tentações do el mundo, pecado, o pecado, o las falsas religiones, Las falsas el religiones, Islam, el Islam, la persecución, la perseguición, el anticristo, el anticristo, la marca de la bestia. a marca da besta. Pero el mayor problema de la iglesia Mas o maior problema da igreja es cuando los cristianos no viven un cristianismo auténtico e íntegro. é quando os cristãos não veem um cristianismo autêntico e íntegro. Porque es normal que el mundo esté en decadencia. Que o mundo está em decadência. El problema es cuando la decadencia es parte de la vida de los miembros de la O iglesia. problema é quando essa decadência faz parte da vida dos membros da igreja. Y Simeón, E Simeão, en un tiempo de apostasía, em tempo de apostasia, nos muestra un hombre íntegro, mostra ali homem íntegro, fiel, fiel, consagrado, consagrado, piadoso piedoso y justo. e justo. Eso ya comienza a ser un mensaje para nosotros. Isso já começa a ser uma mensagem para nós. A veces Às vezes, nosotros tenemos un ambiente de normalidad de iglesia nós temos ambiente de normalidade na igreja, con cristianos, com cristãos, con un cristianismo cristianismo débil, débil, carnal, carnal, mundano, mundano, tibio. tímido. Y a veces tenemos E às vezes temos un ambiente de apostasía ambiente de apostasia con creyentes com crentes fieles. fiéis. Eso es tremendo, hermanos. Isso é tremendo, irmãos. Yo he ido a lugares. Tenho ido a alguns lugares. Hace poco visitamos una ciudad en Colombia, Há pouco visitamos uma cidade na Colômbia, donde visitamos una iglesia, onde visitamos uma igreja. el pastor, la A doctrina, doutrina, una cosa bien, como dicen en Brasil, exquisita. uma coisa bem esquisita. Pero el Señor nos permitió visitar algunas familias de esa iglesia, Mas o Senhor nos permitiu visitar algumas famílias dessa igreja. hermano, y la piedad, E a piedade, la a consagración consagração de unos hogares, lares. de alguns lares, No se ve en muchos lugares. não se vê em muitos lugares. Y es interesante, É interessante. familias piadosas Famílias piedosas en ambientes em apóstatas. ambientes apóstatas. Simeón, Simeão, en medio de un ambiente bien extraño, num ambiente bem estranho, era un hombre piadoso era homem piedoso y justo. e justo. ¿De qué nos hablan esas dos palabras? O que nos significa essas duas palavras? Piadoso, Piedoso, que es inclinado a la devoción. que é inclinado à devoção. Era un hombre religioso. Homem religioso. Seguramente todo el mundo sabía Seguramente todo mundo sabia que Simeón era un hombre de oración, que Simeão é homem de oração, un hombre consagrado a la homem palabra, consagrado à un palavra, hombre consagrado a la devoción. homem consagrado à devoção. Todos los aspectos de la piedad, Todos os aspectos da piedade, santidad, Santidad, oración, lectura de la leitura da palavra, santificación, santificação, estaban en la vida de Simeón. estava ali na vida de Simeão. Pero no solo eso. Mas não só isso. La Biblia dice que era piadoso Diz que ele era piedoso y justo. e justo. ¿Qué quiere decir justo? E quer dizer justo, Que él vivía de acuerdo a las ordenanzas del Señor. que ele vivia de acordo com as ordenanças do Senhor. No solo era una persona religiosa, Não só uma pessoa religiosa. sino que él vivía conforme la piedad que profesaba. Ele vivia de acordo com a piedade que ele Él professava. vivía conforme a las cosas que creía. Ele vivia conforme as coisas que
que ele cria. Él vivía conforme a la devoción. Ele vivia conforme na devoção. Y esas son dos cosas que siempre deben estar ligadas. Essas são coisas que sempre devem estar ligadas. Por un lado debemos ser personas piadosas, De um lado, ser pessoas piedosas, consagradas, devotas, devotas. pero otra cosa que siempre debe estar Mas outra coisa que sempre deve estar es que debemos ser personas que andemos conforme a la piedad. é que devemos andar conforme essa piedade. Piedad en la casa de Dios, Piedade na casa de Deus. mas también piedad cuando salimos de la casa de Mas Dios. piedade também quando saímos da casa de Somos Deus. creyentes cuando oramos y cuando cantamos, Somos crentes quando oramos e quando pero cantamos. también nos conducimos como Mas creyentes também andamos como crentes en nuestras casas, em nossas en casas, nuestros em trabajos, nossos trabalhos, en nuestros estudios. nossos estudos. Entonces, piedad Piedade tiene que ver con nuestra relación con Dios. tem a ver com a nossa relação com Deus. Y justicia E justiça tiene que ver con nuestro andar en medio de este mundo. tem a ver com o nosso andar nesse mundo. Ahora, muchas veces pasa Agora, muitas vezes acontece que a veces hay como una falsa dicotomía. como uma falsa dicotomia, Los hermanos decían como una esquizofrenia espiritual. uma esquizofrenia espiritual. Personas que saben mucho, Pessoas que sabem que muito, tienen una buena ortodoxia bíblica, uma boa ortodoxia bíblica, mas su andar no corresponde a lo que ellos saben o entienden. mas seu andar não corresponde ao que eles sabem, ao que eles Y entendem. eso se vuelve un gran problema. Esse é um grande problema. Nosotros debemos tener estos dos aspectos en nuestra vida. Nós devemos ter esses dois aspectos em nossa De vida. la piedad Da piedade debe surgir en la conducta, deve influenciar a conduta, el andar. o andar. Un hermano decía: Um irmão dizia: Señor, líbranos de aquellos Senhor, livra-nos daquele que en la iglesia parecen ángeles, que na igreja parecem pero en anjos, su casa parecen mas demonios. em suas casas parecem demônios. Líbranos de aquellos Livra daqueles que en la iglesia parecen ángeles, que na igreja parecem pero en anjos, sus trabajos parecen mas nos demonios. seus trabalhos parecem demônios. Una vez yo estaba con un hermano. Uma vez eu estava com um irmão. Entonces el hermano me dijo: hermano, necesito oración. O irmão me disse: eu preciso de uma oração. ¿Por qué, hermano? Por quê, irmão? Entonces el hermano estaba en una tristeza profunda. O irmão estava numa tristeza profunda. El hermano me dice: escuche esto, y me pasa el celular. Ele disse: escute isso. E ele passou o celular. Entonces el celular tenía unos mensajes de la esposa, E no celular tinha uma mensagem da esposa, unos audios nos áudios, por WhatsApp. por WhatsApp. Entonces yo puse el audio de la esposa. Eu coloquei o áudio da esposa. Hermano, Irmãos, la hermana a irmã en la iglesia na igreja cantando bonito, cantando bonito, orando bonito. orando bonito. Ah, pero cuando usted escucha el mensaje de WhatsApp, Mas quando você escuta a mensagem do WhatsApp, yo le digo al hermano: eu disse ao irmão: hermano, irmão, usted no necesita oración. você não precisa de oração. Necesitamos ir a expulsar ese demonio. Precisamos expulsar esse demônio. Cristianos que en la iglesia parecen ángeles, Cristãos que às vezes parecem anjos, pero en sus casas parecen mas demonios. em suas casas parecem demônios. Y eso es un terrible problema para la iglesia, Isso é hermano, um terrível problema para a igreja. porque eso causa un efecto, E isso causa um efeito, un testimonio um testemunho enrarecido, enrarecido, estranho, entenebrecido. entenebrecido. Eso opaca la gloria Isso esconde a glória del testimonio que nosotros do tenemos. testemunho que nós temos. Señor, nos libre de esos cristianos. Que o Senhor nos livre desses cristãos. Simeón era un hombre piadoso Simeão era um homem piedoso y justo. e justo. Spurgeon hablaba de un hombre que predicaba tan bien pero que vivía tan mal, Spurgeon contava de um homem que pregava tão bem, mas vivia tão mal, que todos decían que todos falavam, que cuando él estaba en el púlpito quando ele estava no púlpito, no debería bajar del não púlpito, deveria descer do púlpito. mas cuando estaba abajo del Mas púlpito quando ele estava embaixo, nadie quería que él subiera al ninguém queria púlpito. que ele subisse lá. Y Richard Baxter decía: E Richard Baxter dizia: a veces los mejores sastres às vezes os melhores alfaiates se visten con trapos, se vestem com trapos. y a veces los mejores cocineros Às vezes os melhores cozinheiros solo tocan la comida con los dedos. só tocam na comida com os dedos. Y a veces eso pasa con los cristianos. Às vezes isso passa com os cristãos. Hablamos de algo muy glorioso Falamos de algo muito glorioso que no vivimos. que não vivemos. Cosemos trajes preciosos Preparamos vestes preciosas, caras, que no nos colocamos.
Nós colocamos, que no nos colocamos. que não colocamos em nós. Y eso es un problema, hermano. Isso é um problema, irmãos. Eso es una falsa espiritualidad. Isso é uma falsa espiritualidade. Por un lado, Dios nos llama a ser personas piadosas, Por um lado, o Senhor nos chama a ser pessoas piedosas, pero también nos llama a vivir de una manera mas íntegra. também nos chama a viver de uma maneira íntegra. Y Simeón es un gran ejemplo de eso. E Simeão é um grande exemplo disso. En un tiempo difícil de Em um apostasía. tempo difícil de apostasia. Ahora, Juan dice así: Agora João disse assim: algunos han conocido la verdad, alguns têm conhecido a verdade, pero también dice, mas também disse: hay algunos que andan en la verdad. há alguns que andam na verdade. Una cosa es conocer Uma coisa é conhecer, y otra cosa es andar. outra coisa é andar. Nosotros debemos conocer, Nós temos que conhecer, pero debemos andar la verdad que hemos nós temos conocido. que andar na verdade que conhecemos. Y Simeón es un ejemplo de eso. Isso, Simeão é um exemplo disso. Y dice ahí el verso 25. Dice, y este hombre justo y piadoso E esse homem justo e piedoso esperaba la consolación de Israel. esperava a consolação de Israel. Otra cosa interesante en la vida de Simeón Outra coisa interessante na vida de es Simeão, que Simeón tenía una esperanza. que Simeão tinha uma esperança. Es posible que esa esperanza, É possível que essa esperança, la consolación de Israel, a consolação de era Israel, lo que mantenía a Simeón en pie. é que mantinha Simeão em pé. Dios le había dicho a él De onde tinha dito a ele que él no moriría que ele não morreria sin ver la manifestación del ungido del Señor. sem ver a manifestação do Filho do Y Senhor. ahora, en un tiempo difícil como que vive Simeón, Agora, num tempo difícil como viveu Simeão, es muy fácil perder la esperanza. é muito fácil perder a esperança. A veces cuando la iglesia está en tiempos difíciles, E quando a igreja está em tempos difíceis, en disputas, disputas, en herejías, heregias, en problemas, problemas, es muy fácil que nosotros perdamos la é esperanza. muito fácil que a gente perca a Es esperança. más, aún en este mundo es muy fácil perder la esperanza. Nesse mundo é muito fácil perder a esperança. Vivimos en un mundo terrible, Vivemos num mundo terrível, contrario, contrário, lleno de cosas adversas. cheio de coisas Y a mí me adversas. parece tan interesante ver que este hombre tenía una esperanza Mas é interessante ver que esse homem tinha uma y esperança vivía conforme a esa e esperanza. vivia conforme essa esperança. El autor de la epístola a los Hebreos dice O autor da Epístola aos Hebreus disse que nosotros debemos anclar nuestra alma a esta esperanza. que nós devemos ancorar a nossa alma nessa O esperança. sea que el creyente en un mar de turbulencias, O crente tem um mar de él turbulências tiene un ancla donde se puede anclar. e ele tem uma âncora onde ele pode ficar Y firme. esa ancla es la esperanza. E essa âncora da esperança. Ahora, ¿cuál esperanza? Qual é a esperança? Que el país va a mejorar, Que o país vai melhorar? que la situación de la iglesia va a mejorar. Que a situação da igreja vai ¿Cuál era la melhorar? esperanza de Simeón? Qual é a esperança de Simeão? La esperanza de Simeón era la manifestación del ungido. Era a manifestação do ungido. Él vivió esperando ese día. Ele viveu esperando esse Y dia. él llegó a la vejez. Él llegó a la vejez Ele chegou à velhice manteniéndose con esa esperanza. mantendo essa esperança. Y cuán bueno eso es para nosotros, Quão hermano. precioso é para nós isso, irmãos. Poner la esperanza Pôr a esperança en la manifestación de aquel gran día. na manifestação daquele grande Jesús dia. fue presentado en esta ocasión Jesus foi apresentado nessa ocasião, cumpliendo el rito de la ley. cumprindo o rito da lei. Pero cuán bueno es que el creyente sepa Quão bom que os crentes sejam, que algún día va a haber una gran manifestación. que haverá uma grande manifestação. Y como algunos piensan, E como alguns pensam, diferente a como algunos piensan, diferente como alguns pensam, no va a ser una manifestación secreta, não vai ser uma manifestação va a ser secreta. una manifestación gloriosa, Vai ser uma manifestação va a ser una gloriosa. manifestación poderosa. Vai ser uma manifestação Los poderosa. cielos se van a conmover, O céu vai se mover. todos los cielos van a ser llenos de su gloria, Todo o céu vai ser cheio da sua la glória. tierra va a temblar, A terra, los muertos van a ser os resucitados, mortos vão ser los ressuscitados. hombres que están en Cristo serán Os transformados. homens que estão escritos serão El transformados. cielo será repleto de los ángeles de Dios O céu será repleto dos anjos de Deus. y aparecerá el Hijo del Hombre. E aparecerá o Filho do Y Homem. ya no lo verán unos pocos, Não seremos poucos, sino todo ojo le verá.
todo olho verá. Aquel día Aquele dia, Jesús se manifestará. Jesus se No manifestará. como un niño, Não como um menino, sino como el león de la tribu de e sim Judá. como o leão da tribo de Judá. Hermano, y nosotros debemos vivir con esa esperanza. Nós devemos viver com essa esperança. Nosotros debemos vivir con ese consuelo. Nós devemos viver com esse Nosotros consolo. debemos vivir con esse anhelo. Nós devemos viver com esse anelo, Poniendo los ojos en aquel gran día. colocando os olhos naquele grande Hasta dia, que ese día se até que manifieste. esse dia se manifeste. Nosotros debemos vivir Nós devemos viver, poniendo los ojos allí. colocando os olhos nele. Ay, hermano, Ó, irmãos, cuánto consuelo trae eso a nuestras vidas. quanto consolo isso traz na nossa vida. Cuánta seguridad trae eso a nuestras Quanta vidas. segurança isso traz para as nossas vidas. Cuán difícil es la vida en este mundo. Quão difícil é a vida nesse mundo. Pero el autor de Hebreos dice Mas o autor Hebreus que disse: yo puedo anclar mi alma eu posso ancorar a minha alma, y no en el mar, e não no mar, sino en el mismo lugar santo mas no mesmo lugar santo, donde entró Jesús. de onde entrou Jesus. Hermano, cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, Quando nós colocamos nossos olhos no Senhor nuestra Jesus, esperanza en Él, nossa esperança nele, nuestro corazón es ligado a los cielos nosso coração é ligado nos céus. y podemos caminar en la tierra. Podemos caminhar na terra. ¿Por qué nos escandalizamos tanto con las circunstancias? Porque nós escandalizamos tanto com as circunstâncias. Porque estamos viendo mucho hacia la tierra Porque nós estamos vendo muito aqui na y terra poco hacia los e cielos. pouco lá no céu. Ahora, un hermano decía una frase muy interesante. Agora o irmão dizia uma frase muito interessante. La venida del Señor A vinda do Senhor es un asunto que podemos estudiar, é um assunto que nós podemos estudar. es un asunto que podemos examinar. É um assunto que nós podemos examinar. Ay, pero en verdad Pero em verdade, es un asunto que deberíamos amar. mas deveria ser um assunto que a gente deveria amar. El hermano Austin Spar cuenta una historia. Se nós olhamos para a história, No, el hermano Austin Spar o irmão Austin Sparks, cuenta una historia de un evento quando ele estava num evento donde estaban predicando sobre la segunda venida del Señor. e estavam pregando ali sobre a segunda vinda do Senhor. Y hay una persona muy erudita. E uma pessoa muito erudita, Él sabía de muchas que profecías. sabia muitas Él profecias, sabía de los judíos, sabia sobre os judeus, señales. sobre os sinais. Todos los cristianos estaban impactados escuchando la sabiduría de este hombre. Todos os cristãos estavam ali impactados ouvindo a sabedoria daquele Y homem. el Señor le dio al hermano Austin Spar E o Senhor deu a esse irmão, Austin Sparks, una enseñanza um ensinamento más sencilla. mais simples. Él no habló de señales, Ele não falou de sinal, él no habló de profecías cumpliéndose, ele não falou de profecia se cumprindo, sino él habló de amar la venida del Señor. ele falou sobre amar a vinda do Senhor. Y él decía, E ele dizia: es interesante é interessante que los que estaban tan que animados os que estavam tão animados con las profecías, com as con las profecias, señales, com os sinais, cuando se les habló de amar la quando venida, falou de amar a vinda do Senhor, no estaban tan não interesados. estavam tão interessados. Hermanos, Irmãos, puede que Simeón podemos dizer que Simeão no supiera mucho, no tuviera mucho entendimiento, não tinha muito entendimento, mas él amaba ese día, mas ele amava esse dia, esperaba ese día. esperava esse dia. Cuando Jesús nació, Quando Jesus nasceu, que los magos llegaron a Jerusalén, que os magos chegaram em Jerusalém Herodes preguntó, e perguntou: ¿dónde habría de nacer el Mesías? de onde havia de nascer o Y los Messias? escribas sabían todo, E os escribas sabiam tudo, la ciudad, a cidade, las os señales, sinais, mas ellos no amaban la mas venida. eles não amavam isso. En cambio, Simeón sí amaba. Mas Simeão amava. Y había una revelación especial del Espíritu E havia uma revelação especial do Espírito para aquellos que aman para aqueles que amam la venida del Señor. a vinda do Senhor. Entonces Simeón vivía con esta esperanza. Simeão vivia com essa esperança. Y dice el pasaje, Diz a passagem: y el Espíritu Santo estaba sobre él. e o Espírito Santo estava sobre Y ele. le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. E havia sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes que viesse o ungido do Senhor.
Qué interesante esa frase, hermanos. Interessante essa frase, irmãos. El Espíritu Santo estaba sobre él. O Espírito Santo estava sobre ele. Cuando tenemos una persona piadosa Quando temos uma pessoa piedosa, que anda conforme a esa piedad, que anda conforme essa que es piedade, justo que é justo, y que ama la manifestación del ungido del Señor, que ama a manifestação do ungido do Senhor, podemos decir que tenemos una persona donde el Espíritu está sobre él. podemos dizer que essa pessoa é uma pessoa onde o Espírito Santo está sobre ele. Y es muy interesante que el Espíritu le habla a Simeón sobre Cristo. É muito interessante que o Espírito do Senhor fala a Simeão sobre Cristo. Y dice en el verso 27, E diz no verso 27: y movido por el Espíritu vino al templo. E movido pelo Espírito veio ao templo. Ahora esa es otra frase importante. Agora outra frase importante. Tenemos a un hombre Temos um nome piadoso, piedoso, justo, justo, con la esperanza en el com Mesías. esperança no Messias. Mas ahora tenemos un hombre movido por el Espíritu Agora temos um homem movido pelo Espírito para estar en el templo. para estar no templo. El templo que en esta época está en un tiempo difícil. E o templo que nessa época estava num tempo difícil. Mas usted va a ver en Simeón como en Ana Mas você vai ver em Simeão como em Ana, que a pesar de las circunstancias espirituales de la época, que apesar das circunstâncias espirituais da época, ellos eran unas personas que eran constantemente dirigidas a la casa del Señor. eram pessoas que constantemente se dirigiam à casa do Senhor. Y eso también nos habla, hermanos. Isso também nos fala, irmãos. Si nosotros amamos al Señor, Se nós amamos o Senhor, vamos a amar la casa del Señor. vamos amar a casa do Senhor. Un cristiano Cristãos que no se congrega, que não congrega, un cristiano cristão que no ama a los otros cristianos, que não ama os outros un cristãos, cristiano que no ama el lugar donde es predicada la palabra del Señor, cristão que não ama o lugar onde se prega a palavra do Senhor, cristiano que no ama el lugar donde se levantan oraciones al Señor, cristão que não ama o lugar onde se levantam orações ao Senhor, es un cristiano extraño, é um cristão estranho, es una malformación, é uma má formação, es una vida cristiana insana. é uma vida cristã louca. El cristiano que ama al Señor, O cristão que ama o Senhor, por el mismo Espíritu del Señor, pelo mesmo Espírito do Senhor, es dirigido a la casa del é Señor. dirigido à casa do Senhor, Aunque la casa del Señor esté en situaciones mesmo que a difíciles. casa do Senhor esteja numa situação difícil. Jesús Jesus tenía la práctica, tinha a prática, la costumbre, dice Lucas, o costume, disse Lucas, de ir todos los sábados a la sinagoga. de ir todos os sábados à sinagoga. Y era Jesús, E era Jesus, ese cristiano esse cristão que solo ve mensajes por internet, que só vê mensagens pela que internet, solo critica a la iglesia, que só critica a igreja. es un engendro del mal. É uma engenharia do mal. Es algo raro, hermanos. É algo esquisito. Un bicho espiritual. Un bicho espiritual. Um bicho espiritual. Hermano, cristianismo Cristianismo sin comunión sem comunhão no es cristianismo. não é cristianismo. Cristianismo es una vida de iglesia, hermano. Cristianismo é a vida de igreja. Y eso nosotros debemos aprenderlo. Isso nós temos que aprender, irmãos. Y dice, E disse: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, E quando os pais do menino Jesus o trouxeram ao templo para fazer conforme o rito da lei, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ele tomou em seus braços e bendisse a Deus, dizendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, conforme a tua palavra. Esta imagen es preciosa, hermanos. Que coisa preciosa, irmãos. Imagínese a Simeón, Imagine Simeão, toda su vida, toda a sua vida, esperando este día. esperando esse dia. Ahora Simeón tiene en sus manos a Jesús. Agora Simeão tem em suas mãos Jesus. Llegó el Mesías, Chegou o Messias, el cumplimiento de la palabra. cumprimento da palavra. Y ahora Simeón dice: E Simeão diz: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Agora, Senhor, despede teu servo em paz. Hermanos, no hay nada más precioso Não há nada mais precioso, que irmãos, nosotros podamos tener en nuestras manos, que nós possamos ter em nossas mãos, que nosotros podamos tener en nuestra boca, nós possamos ter em nossa que boca, nosotros podamos tener en nuestros cantos, que nós possamos ter isso em nossos cânticos, que el testimonio de o Jesús, testemunho de Jesus, el testimonio del Hijo de o Dios. testemunho do Filho de Deus. Nosotros deberíamos vivir Nós devemos viver para que Jesús para que Jesus sea conocido, seja conhecido, sea manifestado, seja como manifestado, decía Juan, ou como dizia João, para que Él crezca, para que ele cresça, aunque nosotros tengamos que menguar. nós tenhamos que diminuir.
Si está Jesús, se está Jesus, si está el testimonio de Jesús, se está o testemunho de Jesus, ahora nosotros podemos despedirnos agora nós podemos despedir-nos e irnos en paz. e irmos em paz. Hermano, cuán importante Irmãos, quão importante es que Jesús é que Jesus sea nuestro centro, seja o nosso sea centro, nuestro testimonio. seja o nosso Como testemunho. dice Simeón, Como disse Simeão, la gloria de Israel a glória de Israel es Cristo é Cristo y la luz para revelación a los gentiles. e a luz para a revelação aos gentios. Nosotros debemos ser un pueblo Nós devemos ser um povo totalmente cristocéntrico, totalmente cristocêntrico, totalmente centrados totalmente en centrados la doctrina, na doutrina, la predicación, na pregação, el anuncio, no anúncio, la espera na espera de Jesucristo. de Jesus Cristo. Nuestra visión, Nossa visão, nuestra vocación nossa vocação no es otra cosa, não é outra coisa sino Cristo senão Cristo y este crucificado. e esse crucificado. Ahora me parece muy interesante Agora me parece muito interessante ahí adelante que el Señor comienza a hablar de Ana, que o Senhor começa adiante a falar de Ana, que también es un ejemplo muy precioso en este pasaje. que também é um exemplo muito precioso dessa passagem. Ahí en el verso 36 No verso 36, dice: estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. 2:36. Mateus, Lucas 2:36. Dice el pasaje: pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ela viveu 7 anos com seu marido desde que se casou. Ese pasaje también nos muestra una mujer, Essa passagem também nos mostra uma mulher, Simeón, Simeão y ahora Ana. e agora Ana. Ahora mire lo que se dice de esta mujer. Agora olha o que se diz dessa mulher. Dice en el 37: y era viuda hacía 84 años E ela permaneceu viúva até 84 anos y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. e nunca deixava o templo. Adorava a Deus com jejum e oração dia e noite. Ahora mire la imagen de Ana. Agora olha a imagem de Ana. Dice que ella duró 7 años casada con su esposo desde su virginidad. Diz que ela permaneceu 7 anos casada com seu esposo. Entonces más o menos si se casó a los 15 años, quedó viuda a los 22. Ela deve ter casado lá pelos 15 até os 22 ela permaneceu casada. Y dice que llevaba 84 años de viuda. E já tinha passado 84 anos que ela viveu viúva. Entonces más o menos era una mujer de 106 años. Temos aqui uma mulher de mais ou menos de 106 anos Y viuda. e viúva. Y dice ahí que no se apartaba del templo. E diz aqui que ela não se apartava do templo. Por eso les decía que es bueno que nosotros tengamos referencias. Por isso eu disse que é importante a gente ter referências. Personas que son ejemplo. Pessoas que são exemplo. Una mujer en esta época, Uma mulher nessa época, viuda, viúva, no la pasaba muy bien. não passava muito bem. No es como la época de nuestros días, Não é como na nossa época, donde la mujer puede trabajar, que a mulher pode la trabalhar, mujer puede ser profesional, pode ser uma profissional, donde ella puede ser aún exitosa. ela pode ser uma mulher cheia de êxito. No, en esta época, Mas nessa las época, mujeres no conseguían trabajo. as mulheres não conseguiam Hay trabalho. algunas historias antiguas de esta época. Algumas histórias antigas dessa época, Una mujer viuda, que uma mulher viúva, si no se podía volver a casar, se não pudesse voltar a se casar, muchas veces ejercía la prostitución para sostenerse. muitas vezes elas tinham que exercer a prostituição para poder se manter. Aún en nuestros días, Mesmo nesses dias, una mujer soltera, uma mulher solteira, madre soltera, mãe o solteira, una mujer madre viuda, ou uma mulher viúva, no la pasa muy bien. também não passa muito bem. Es una vida difícil, É uma vida una vida difícil, de sacrificio. uma vida de ¿Y sacrifício. por qué estoy resaltando un poco eso? Por que eu estou ressaltando um pouco isso? Porque a pesar de que esta mujer, Porque apesar desta mulher ser de avanzada edad, ser de idade avançada, ser viuda, ser viúva, era una mujer que no se apartaba del templo. era uma mulher que não se apartava do templo. O sea, a pesar de sus dificultades, Apesar das suas dificuldades, era una persona entregada al Señor era uma pessoa entregue ao Senhor y entregada a la casa del Señor. e entregue à casa do Senhor. Ahora eso todavía es más tremendo, Olha que coisa mais tremenda. porque en el templo no había servicio para las mujeres. Porque no templo não havia serviços para as Casi mulheres. todo el servicio en la casa de Dios
fazer todo o serviço na casa de era Deus exclusivo del hombre. era exclusivo dos homens. Pero cuando una mujer Agora, quando uma mulher, como Ana como Ana, tiene amor, tem amor, tiene devoción tem devoção por el Señor, pelo Senhor, las circunstancias as familiares, circunstâncias las familiares, circunstancias as económicas, circunstâncias aún econômicas, su situación como mujer, mesmo a sua situação como mulher, no son un impedimento, não impedia ela. no son una excusa. Não só uma desculpa. Imagine una mujer de 106 años Imagine uma mulher de 106 que anos, iba a todas las reuniones, que vai em todas as que reuniões, estaba en todos los que eventos, está em todos os que estaba en eventos, todos los momentos de oración. está em todos os momentos de oração. Y a veces nosotros tenemos hombres E às vezes nós temos de homens 50 años, de 50 anos, jóvenes de 30 años, jovens de 30, cansados con la vida de iglesia, cansado com a vida da igreja, cansados con los problemas de la iglesia, cansado com os problemas ya da no se igreja, quieren reunir, já não quer reunir, ya no quieren servir, já não quer ellos servir. tienen un peso, É sempre um peso. ellos están escandalizados Estão escandalizados, siendo jóvenes. sendo jovens. Y una anciana E uma anciã con problemas com familiares, problema familiar, con problemas com económicos, problemas econômicos, con problemas de discriminación porque era mujer com problema de discriminação, porque ela era mulher y no se apartaba del templo. e não se apartava do templo. ¿Usted ha visto esa mujer Se você visse essa mulher anciana en la iglesia anciã na que igreja, siempre está en las que reuniones, sempre está na que está en la reunião, reunión de que oración, está na reunião de que en oração, todos los eventos, todos los eventos, en los encuentros, nos encontros, ella llega? ela chega. Yo cuento mucho la historia de una hermana en Curitiba, Eu conto sempre a história de uma irmã em Curitiba, que en todas las reuniones que yo he estado predicando en la ciudad, que em todas as reuniões que eu estive pregando na cidade, en varios grupos, em vários grupos, ella siempre ha estado. ela sempre estava En ali. todos los encuentros que han hecho en la región, Todos os encontros que a gente fez na região, ella ha estado. ela estava. Hasta en Colombia me la encontré en un encuentro. Até na Colômbia ela apareceu no encontro, Tiene problemas de diabetes, com problema de diabetes, no puede caminar não sola, pode caminhar sozinha, tiene una situación familiar bien tem difícil. uma situação familiar bem difícil. Pero cuando hay disposición, Mas quando tem disposição, cuando hay amor, quando há amor, no hay excusas. não tem desculpa. Ahora uno ve mujeres Agora eu vejo mulheres, jóvenes, jovens, con buenos esposos, com bons esposos, con buenos hogares, com bom lar, buenas casas, boas casas, buenos carros, bons carros, pero nunca las ve uno en la casa, mas nunca se vê ela na casa, nunca las ve uno sirviendo, nunca está servindo, nunca las ve uno en la reunión de oración. nunca se vê ela na reunião de oração. Qué diferencia, ¿no? Que diferença, irmãos. Ahora uno siempre tiene excusas, hermano, A gente sempre tem desculpas, irmãos, pero las disculpas mas as desculpas son una cuestión de prioridades. são uma questão de prioridade. Una vez un hermano contaba el testimonio de su papá, Uma vez um irmão contava um testemunho de seu pai, que su papá era un buen jugador de fútbol que seu pai era um bom jogador de y futebol, jugaba en la empresa fútbol. jogava futebol pela empresa. Y cuando se convirtió a Cristo, Quando ele se converteu a Cristo, él dejó de jugar fútbol, ele deixou de jogar futebol, dejó de entrenar. deixou de Y treinar. como era muy bueno, su jefe lo llamó. Como ele era um jogador muito bom, seu chefe o chamou. Le dijo, fulano, ¿por qué no ha vuelto a los entrenamientos y a los partidos? Fulano, por que você não tem ido aos treinamentos e às partidas? Y él le respondió, E ele respondeu, es que ahora no tengo tiempo. é que agora eu não tenho tempo. Entonces el jefe le dijo, E o chefe disse para ele, el tiempo o tempo es una cuestión de prioridades. é uma questão de prioridade. Y él le respondió, E ele respondeu, está en lo cierto. você está certo. El fútbol ahora para mí no es una O prioridad. futebol para mim agora não é prioridade. Hermanos, Irmãos, cuando hay prioridades, quando há prioridade, el tiempo surge, o tempo aparece. el dinero surge. O dinheiro aparece. El problema es cuando no hay O disposición. problema é quando não há disposição. Cuando no hay disposición, Quando não há disposição, aún las bendiciones, mesmo as bênçãos, usted las vuelve excusas. elas se tornam desculpas. Por ejemplo, Jesús dijo una parábola, Por exemplo, Jesus disse uma parábola, que él mandó llamar a unos invitados a una boda, a una cena. que ele chamou os convidados para um jantar. Entonces unos dijeron, Todos disseram, Señor, Senhor, voy a ir a mirar una yunta de bueyes. eu comprei uma junta de bois. Señor, Senhor, voy a mirar una tierra que compré. eu vou ver uma terra que eu comprei. Señor, Senhor, me acabé de casar. eu acabei de casar. Hermanos, el matrimonio, Irmãos, o casamento, nuestras propiedades, as nossas propriedades, nuestros negocios nossos son negócios una bendición. são bênçãos.
Ahora esas bendiciones Agora essas bênçãos se pueden volver una excusa para usted. podem nos tornar uma desculpa para nós. Y cuando usted usa E quando você usa una bendición uma bênção para darle la espalda al Señor, para correr para dar a costa ao Senhor, esa bendición essa bênção se vuelve una se maldición. torna uma maldição. Yo a veces digo, Às vezes eu digo, mejor sería para una mujer melhor seria para uma mulher como Ana como Ana, quedar viuda que era viúva si su matrimonio e sem seu matrimônio le impide servirle al Señor. impedia ela de servir ao Senhor. Mejor sería para un hombre Melhor seria para um homem quedar desempleado ficar desempregado si su empleo ou um subemprego. es un impedimento para el Señor. Às vezes isso é um impedimento para o Senhor. Mejor sería para un hombre Melhor seria para um homem no tener ni una casa, não ter nenhuma casa, ni un carro, nenhum carro, ni una propiedad, nenhuma propriedade, si eso le impide servir al se isso Señor. lhe impede de servir ao Senhor. Hermanos, Irmãos, porque aunque usted tuviera todo eso porque se você olhar para tudo isso, y usted le da la espalda al Señor, você pode dar as costas ao Senhor. su familia, Sua família, sus propiedades, suas propriedades, sus negocios seus negócios van a quedar quebrar, vão cair. acá, Vão cair e ficar aqui na terra. van a ficar aquí. Vão ficar aqui. Porque el día que Cristo sea Que presentado o dia que Cristo se apresentar, y Él sea glorificado, Ele será glorificado. ese día va a ser un día de mucha vergüenza para algunos Esse dia vai ser um dia de muita vergonha para que muitos, menospreciaron al Señor que menosprezaram ao Senhor por otras cosas. por outras coisas. Ahora se dice que Ana Agora se diz estaba que en la Ana casa, estava ali na casa. dice, y no se apartaba del templo. E diz que ela não se apartava do templo. Pero no solo dice eso, Mas só não disse isso. sino dice algo más, E diz algo mais. sirviendo de noche y de día. Servindo de dia e de noite. Porque no es solo venir a la casa. Não é só ir à casa. Hay gente que es muy juiciosa congregándose. Tem muita gente que tem uma frequência boa de congregar. Ellos tienen una silla en la iglesia Tem uma cadeira ali na y igreja. ese es su trono. É o seu trono. Llevan 20 años sentándose en esa silla. 20 anos sentando na mesma cadeira. Ellos son los más fieles. Ellos son los más fieles. Eles são os mais fiéis. Siempre están en la silla. Sempre estão ali na cada cadeira. Pero Ana no solo estaba en la casa, Mas Ana não só estava ali na casa. ella servía Ela servia de noche y de día. de noite e de dia. Hermanos, Irmãos, eso también es un mensaje sumamente poderoso. essa também é uma mensagem muito poderosa. Nosotros debemos tener una vida Nós também devemos ter uma vida de iglesia, de igreja, pero que se caracterice por el servicio. mas que se caracterize pelo serviço. Como dice Hernández Díaz López, Como diz Hernandes Dias Lopes, el que no vive para servir, o que não vive para servir, no ha aprendido a vivir. não tem aprendido a viver. También decía otro predicador, Também dizia um outro pregador. existen en la iglesia dos tipos de cristianos: Existe na igreja dois tipos de cristãos. los que reciben más de lo que dan Os que recebem mais do que dão, y los que dan más de lo que reciben. os que dão mais do que recebem. Entonces es una buena pregunta. Essa é uma boa pergunta. ¿Yo qué tipo de cristiano soy? Que tipo de cristão você é? De los que recibe Os que y recebem recibe y receben, y engorda y engorda, y engorda y engorda. y lleva 20 años escuchando buena palabra leva 20 anos ali escutando a palavra y no tiene ningún fruto. e não tem nenhum fruto. Nosotros veníamos hablando con Fabricio, Outro dia dizíamos, falando com o Fabrício, que uno de los mayores problemas que tiene la iglesia en nuestros días que um dos maiores problemas que nós temos na igreja nesses dias, es que es una iglesia que no tiene servicio, que é uma igreja que não tem serviço, no tiene buenas obras. não tem boas obras. Entonces, como no tiene buenas E obras, como não tem boas obras, no tiene casi impacto sobre el mundo. não tem quase impacto sobre o mundo. Entonces yo le decía, contando el ejemplo de una ciudad que yo visité, Então dizíamos ali sobre uma cidade que eu visitei, y es una iglesia e ali tem uma igreja en Colombia na Colômbia, donde usted va onde você vai y las enseñanzas e os ensinamentos terribles, terríveis, los cánticos os cânticos terribles. terríveis. Hermano, usted se siente incómodo en un culto de esos hermanos, Você se sente incomodado num culto desses irmãos. pero las mujeres de esa iglesia Mas as mulheres dessa igreja, tienen un ministerio que se llama el Club Timoteo. eles têm um ministério ali, as irmãs, que chama El Club Timoteo, un club para niños. um clube para crianças. Entonces todos los sábados Então todos os sábados recogen los niños del barrio eles passam no bairro e recolhem as crianças ali
Y les dan comida, e dão para eles les comida, predican la pregam a palabra, palavra, les hacen actividades. fazem atividades. 20 años 20 anos haciendo eso. fazendo isso. Usted ve que es una iglesia grande. Você vê que ali é uma igreja grande. Usted ve que el Señor añade y añade y Você vê añade. que o Senhor ali tem ganhado, ganhado e ganhado. Y no es el ministerio de la palabra. E não é o ministério da palavra. Son mujeres São mulheres que se consagraron al servicio. que se consagraram ao serviço. Ancianas. Mulheres idosas. No se pudieron casar, Não puderam casar, mas encogieron el camino mas encontraram um caminho de servir a los demás. de servir aos demais. Hay cosas que aparentemente no son muy visibles, hermano, Há coisas que aparentemente não são visíveis, pero que hablan de un buen cristianismo. mas fala de um bom En cristianismo. estos días estábamos en Río de Janeiro, Esses dias nós estávamos no Rio de Janeiro, entonces los hermanos hicieron una reunión unida, os irmãos fizeram ali uma reunión grande, reunião grande, más de 200 hermanos. mais de 200 irmãos. Entonces hicieron un almuerzo para todos los E hermanos. ali fizeram um almoço para todos os Ya irmãos. cuando nos íbamos a ir después de la reunión, Depois que nós saímos da reunião, los hermanos dijeron, hermano, queremos que oren por un joven irmão, vem aqui que nós queremos que o irmão ore por um jovem. bajito. Um jovem baixinho. Entonces yo dije, ¿quién sabe por qué van a orar por el hermano? E eu disse, por que eu tenho que orar por esse irmão? Entonces cuando los hermanos dijeron, hermanos, queremos que oren por él, pero también queremos que sepan qué está haciendo él. Queremos que você ore por ele e também que você diga sobre o que ele está fazendo. Joven como 25 años. Um jovem com uns 25 anos. Ese joven de 25 años Esse jovem de 25 anos había sido el que había orquestado, é o jovem que tinha sido, el que había preparado, que havia organizado preparado todo el almuerzo para los hermanos. todo o almoço para os irmãos. Un joven Um jovem de 25 de años 25 anos, con un tremendo don de servicio. com um tremendo dom de serviço. Qué precioso, hermanos. Que precioso, irmãos. A veces nosotros solo vemos los predicadores, Às vezes nós vemos os pregadores, pero hay tantas cosas por hacer en la iglesia. mas há tantas coisas para se fazer na Hermano, igreja. hay una cosa que es un problema, Há uma coisa que é um problema. que es un problema serio. É um problema sério. Cuando usted llega a un lugar Quando você chega num lugar y todas las cosas e todas as coisas las hace uno o dos hombres. é feita tudo ali por um ou dois homens. Eso no habla de normalidad. Eso no habla de normalidad. Isso não fala de algo normal. El Señor necesita despertar a cada uno O Senhor tem que despertar a cada um para el servicio. para o serviço. Yo recuerdo mucho la historia de Corrie ten Boom. Eu recordo muito da história de Corrie ten Y yo a Boom. veces la cito bastante. E eu cito essa história bastante. Corrie ten Boom fue una joven holandesa Corrie ten Boom foi uma jovem que el holandesa Señor no le permitió el matrimonio. que o Senhor não permitiu ela se casar. Entonces ella se dedicó al Señor. E ela se dedicou ao Y le Senhor. pidió al Señor que le permitiera servir de alguna manera en medio de su pueblo. E ela pediu ao Senhor que ela queria servir ao Senhor de alguma maneira. Y ella comenzó a reunir a niños E ela começou a reunir crianças, que tenían problemas de discapacidad mental. crianças que tinham problemas de debilidade mental. Y comenzó a E predicarles. começou a pregar para eles. Comenzó a tener un grupo de evangelismo para niños con problemas. Começou a ter um grupo de evangelismo para crianças com problemas. Muchos años les predicó la palabra. Muitos anos ela pregou a palavra Después para llegó eles. la guerra a Holanda. Mas quando chegou a guerra ali em Holanda, Comenzaron a perseguir los judíos. começou a perseguir os judeus. Ella y toda su familia Ela e toda a sua família usaron su hogar para recibir a los judíos. usaram a sua casa para esconder os judeus. Su casa fue llamada el refugio secreto. Sua casa foi chamada de refúgio Ellos secreto. sirvieron a los judíos en tiempo de guerra. E ela escondeu os judeus em tempos de guerra. Pero por causa de eso, ellas fueron Mas encarceladas. por causa disso ela foi presa. Y el Señor permitió que ella entrara al lugar donde estaban presas, E o Senhor permitiu que ela entrasse lá no lugar que ela campo de estivesse presa. Num concentración, campo de con una concentração pequeña Biblia. com uma pequena Bíblia. Y preciso el lugar donde tenían que dormir, E quando ela conheceu o lugar que ela tinha que dormir, el lugar estaba repleto de pulgas y de piojos. o lugar estava repleto de pulga e piolho. Pero providencialmente el Señor usó eso Mas por uma providência o Senhor usou isso para que no entraran los soldados alemanes a para que esa os parte. soldados não entrassem ali naquele lugar. Entonces Corrie y su hermana Ten Então ela e a sua irmã comenzaban a evangelizar a estas mujeres começou a evangelizar as mulheres que en estavam el ali. campo de No concentración. campo de concentração. Tenían culto en la mañana Tinha culto de manhã y en la noche. e à noite. Oraban y Oravam les predicaban la e palabra. pregavam a palavra. Muchas mujeres se salvaron. Muitas mulheres se Muchas salvaram. mujeres fueron consoladas. Muitas mulheres foram El Señor consoladas. permitió que saliera de la prisión O Senhor permitiu que ela foi ali na prisão, depois ela saiu
y volvió a servirle a los niños con discapacidad. E ela voltou a servir as crianças com Después su deficiência. testimonio fue muy conocido y ella terminó predicando el evangelio en todo el mundo. Seu testemunho foi muito conhecido, ela acabou a sua vida pregando o evangelho em todo Una o mundo. mujer que sirvió joven, una mujer que sirvió joven, Uma mulher que serviu aos jovens, sirvió en su época de adulta, serviu na sua época de adulta, sirvió en medio de la persecución, serviu durante a sirvió perseguição, en sus tribulaciones, serviu nas suas sirvió en tribulações, su vejez. serviu na sua velhice. Hermanos, Irmãos, cuando Corrie ten Boom llegue al cielo, quando Corrie ten Boom chegar ao céu, ella va a escuchar de muchos: ela vai escutar de muitos: Señor, gracias Senhor, graças por Corrie ten por Boom, Corrie ten Boom, por las oraciones de Corrie ten Boom, pelas orações dela, por el servicio de Corrie ten Boom, pelos serviços por dela, la palabra de Corrie ten Boom. pela palavra dela. Yo a veces me pregunto, Às vezes eu me y le pergunto, pregunto a usted, e pergunto a você: ¿cuántas personas darán gracias al Señor quantas pessoas darão graças ao Senhor por su servicio, pelo seu serviço, por su entrega, por sua entrega, por sus oraciones, por suas por orações, su dedicación? por sua dedicação? ¿Cuántas personas Quantas pessoas agradecerán a Dios agradecerão a Deus por nuestro servicio? pelo nosso serviço? Hermanos, Irmãos, todos nosotros, todos os outros, de una u otra manera, de uma ou outra maneira, somos llamados a servir. somos chamados a servir. Mire esta mujer, Olhe para essa mulher, 104 años 104 anos, sirviendo. servindo. Yo me preguntaría si hay algún hermano que tenga acá 80 años. Eu me perguntaria se algum irmão tem aqui 80 anos. ¿Hay alguno? Há algum? Si hubiera un hermano de 80 años, Se tem algum irmão de 80 anos, todavía le quedarían 24 años para servir, ainda tem uns 24 anos para servir, según el ejemplo de Ana. segundo o exemplo de Ana. En el Señor E o Senhor no hay apacentaduría. não tem aposentadoria. El ejemplo de Ana O exemplo de Ana y de Simeón e de Simeão fue un hombre y una mujer foi um homem e uma mulher que se mantuvieron hasta el final, que se mantiveram até o final, sirviendo al Señor servindo ao Senhor con toda fidelidad, com toda fidelidade, con toda consagración, com toda consagração, con toda dedicación. com toda dedicação. Hermanos, personas como Ana y Simeón, Pessoas como Ana e Simeão, así como en esa ocasión, assim como nessa ocasião, van a estar el día que Jesús se manifieste. vai estar no dia que o Senhor vai se manifestar Y ellos van a estar muy cerca de Jesús. e vão estar muito próximos de Jesus. Ahora el pasaje termina diciendo, Agora a passagem termina dizendo dice que ella servía Dice de que elas- noche y de día, que ela servia de noite e de dia, con ayunos y oraciones. com jejum e oração. Y una de las cosas que quiero resaltar para terminar, E uma das coisas que quero ressaltar para terminar, porque como les decía, Ana como mujer no podía hacer muchos servicios, como dizia Ana, naquela situação ela não podia fazer muitos serviços, pero hay un servicio mas há um serviço que no es exclusivo de hombres o de mujeres. que não é exclusivo de homem e de mulher. Hay un servicio Há um serviço tan indispensable, tão indispensável, tan poderoso, tão poderoso, que cualquiera lo puede hacer. que qualquer pode fazer. Y ese es el servicio de la oración. E esse é o serviço da oração. Hermano, la vida de iglesia Irmãos, a vida da es igreja sostenida é por sustentada el ministerio de oración de la iglesia. pelo ministério da oração da igreja. Hermano, la iglesia nunca va a crecer, A igreja nunca vai crescer, nunca va a madurar, nunca vai amadurecer, nunca va a prosperar, nunca vai prosperar, nunca va a ser efectiva en la nunca predicación vai del ser efetiva evangelio, na pregação do evangelho, nunca va a ser efectiva nunca vai ser efetiva en la transmisión del evangelio a las nuevas generaciones na transmissão do evangelho às novas gerações, si no tiene oración. se não tem oração. Hermano, si ese ministerio tan importante E esse ministério tão ha importante sido olvidado, tem sido ignorado, esquecido esquecido en nuestra em generación. nossa geração. Hermanos, nosotros a veces hacemos más. Nosotros hacemos más Muitas vezes nós fazemos mais orando orando que cualquier otra do cosa. que qualquer outra coisa. El hermano Charles Stuck, O irmão Charles Stutt de él se decía, dizia, él fue un gran misionero, ele foi um grande missionário. y él decía, Ele dizia: ni la predicación ferviente, minha pregação fervente, ni la obra diligente nem a obra diligente puede reemplazar podem substituir la oración La oración. del pueblo de Dios para una obra efectiva. para uma obra efetiva. Yo recuerdo una vez
Eu recordo uma vez, recién convertido, hermano. recém-convertido, Fuimos a un campamento de nós jóvenes. fomos a um encontro de Y jovens. yo en ese primer amor E eu, nesse primeiro amor, tenía un fuego y quería predicar. tinha um fogo e eu queria Yo pregar. estaba que me predicaba. E tiraram eu da pregação. No, yo estaba que predicaba. Mas eu queria pregar. Y los hermanos no me daban participación en la palabra porque era muy nuevo. E os irmãos não me davam participação na palavra porque eu era muito novo. Y yo tenía muchos deseos de que el Señor hiciera algo en ese campamento. E eu tinha muito desejo que o Senhor fizesse algo nesse acampamento. Entonces llegamos como el jueves al campamento Nós chegamos ali, os jovens no acampamento. y el campamento era como hasta el lunes, E o acampamento era como hasta segunda. até segunda. Y aunque yo no pude predicar, E como eu não pude pregar, la única manera que yo pude desahogarme a única coisa que eu pude fazer fue dedicarme a orar. foi orar. Entonces yo me dediqué a orar desde las 5 de la mañana Então eu me dedicava das 5 da hasta que manhã terminaba la última reunión até que terminava a última Orando. reunião, orando. y yo oraba. E orava. Señor, manifiesta tu presencia. Senhor, manifesta a tua Haz algo presença. en estos jóvenes, Faz Señor. algo nesses Obra jovens. poderosamente. Oh, Senhor, Y poderosamente. yo oraba y oraba. E orava e orava. Varios días. Vários A dias. veces me tenía que salir de la reunión a orar. Às vezes eu tinha que sair da reunião para ir Yo orar. oraba y oraba. E orava e Y el orava. último día en la noche, No último dia da noite, hermano, el Espíritu Santo cayó. o Espírito Santo caiu. Así como en Pentecostés 2, Assim como no Los hermanos Pentecostes. comenzaron a hablar en Os lengua. irmãos começaram a falar em Los línguas. hermanos todos cayeron postrados, Todos hermano. os irmãos caíram Los hermanos no prostrados. podían levantar la cara del piso. Os irmãos não podiam levantar o rosto Lo do chão. único que podíamos cantar era Santo, Santo, O Santo. único que nós podíamos cantar era Santo, Santo, Un Santo. hermano decía, hermano, yo vi caer lenguas del cielo sobre los hermanos. O irmão dizia, eu vi línguas caindo sobre os irmãos. De ahí en adelante, E de aí em diante, jóvenes que no tenían consagración, jovens que não tinham consagração consagraram. se consagraram. jóvenes que no tenían dones, Jovens que não tinham dons recibieron ministerios. receberam Como ministérios. 4 horas, hermano. Ficamos ali como 4 horas. Fue algo tremendo. Foi algo tremendo. Hermano, lo que yo no pude hacer en la predicación, Mesmo que eu não pude fazer uma pregação, el Señor lo hizo a través de la o oración. Senhor usou através da oração. Si nosotros oráramos Se nós orarmos más fervientemente, mais ferventemente, más diligentemente, mais diligentemente, más apasionadamente, mais apaixonadamente, Dios haría cosas poderosas. Deus faria coisas poderosas. Hermano, no menosprecie el ministerio de la oración. Nós não podemos menosprezar o ministério da Yo oração. recuerdo que yo estaba apartado del Señor Eu me recordo que uma vez que eu estava separado do Senhor y había una hermana anciana en la iglesia. e havia uma irmã anciã na igreja. Y ella dice que se levantó en la noche Ela disse que ela se levantou à y noite comenzó a orar. e começou a orar. Y el Señor le recordó que yo estaba alejado del Señor. E o Senhor fez ela se lembrar que o irmão estava separado. Y ella comenzó a orar E ela começou a orar y comenzó a llorar. e começou a chorar. Y ella dice que el Señor en ese momento la tocó. E ela disse que o Senhor naquele momento a tocou Y ella dice que pasó toda la noche orando e passou toda a noite orando por nosotros. por nós. A la semana, A semana, después de llevar algunos años descarriado, porque eu tinha passado alguns anos separados. el Señor me volvió a sus O caminos. Senhor me trouxe aos seus caminhos. No, nosotros no podemos menospreciar la oración. Nós não podemos menosprezar a La oração. oración abre las puertas de los As cielos. orações abrem as portas do ¿Cuántos céu. hermanos que están lejos? Quantos irmãos que estão longe? ¿Cuántos hermanos desanimados? Quantos irmãos ¿Cuántos desanimados? familiares que no son creyentes? Quantos familiares que não são crentes? ¿Cuánta debilidad en el ministerio? Quanta debilidade nos ministérios. La clave está en la oración. A chave está na Si oração. hubieran mujeres como Ana, Se tivessem mulheres como Ana, que oren de noche y de día, que oram de noite e de el dia, Señor va a manifestarse o Senhor vai poderosamente. manifestar poderosamente. Hermanos, estas dos vidas, Essas duas vidas, irmãos. la vida de Simeón A vida de Simeão y la vida de e a Ana, vida de Ana. dos ancianos, Dois anciãos piadosos, piedosos, justos, justos, llenos del Espíritu Santo, cheios do Espírito fieles Santo, a la casa de Dios, fiéis à casa que do Senhor, terminaron bien la carrera, que terminaram bem a carreira. son una gran enseñanza para nosotros. São um grande ensinamento para nós. Yo quisiera animarle a usted Eu queria animar os irmãos que está sirviendo, que estão que servindo, tal vez está cansado, que talvez está que tal cansado, vez está pasando pruebas. talvez esteja passando provas. Hermano, todavía tiene un camino muy largo por delante. Eu tenho um caminho muito largo por adiante. Mire el ejemplo de estos ancianos. Mire o exemplo desses anciãos. Levante sus ojos al cielo, Levante os olhos aos céus, ponga su esperanza en Jesús ponha sua esperança em y Jesus siga e siga firme firme hasta el día que el Señor lo llama a su até o presencia. dia que o Senhor nos leve à sua Que el presença. Señor levante en medio de nuestras Que o congregaciones Senhor levante no meio das congregações Anas Anas y e Simeones, Simeões, hombres y mujeres consagrados. homens e mulheres consagradas. Amén. Amém. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Amém.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Pai, te Señor. damos graças por tua palavra. Tu palabra que es preciosa, Sua Señor. palavra que é preciosa, Senhor. Tu palabra que es útil, Sua Señor. palavra que é útil, Senhor. Tu palabra que es eficaz, Señor. Sua palavra que é eficaz, Senhor. Señor, queremos vivir Senhor, queremos viver como vasos de honra, como Señor. vasos de honra, Como siervos fieles, como Señor. servos fiéis, Como hombres consagrados. como homens consagrados. Oh, Señor, ayúdanos. Ó Senhor, nos ajuda, Danos fuerza, nos dá força, danos sabiduría, nos dá sabedoria para vivir de acuerdo a tu para palabra, viver de acordo com a tua palavra, para seguir el ejemplo, para seguir o exemplo, para imitar a aquellos que nos han precedido. para seguir o exemplo daqueles que estão à frente. Oh, Señor, que aquel día Que aquele dia, Senhor, en que tú nos llames a tu que presencia, o Senhor nos leve à tua presença, puedas decir de nosotros, possa Señor, dizer de nós: siervo fiel, servo fiel, en lo poco fuiste fiel, foi fiel no pouco, en lo mucho te pondré. no muito te colocarei. Haz de nosotros hombres fieles, Señor. Faz de nós homens fiéis, Senhor. Haz de nosotros hombres consagrados. Faz de nós, Senhor, homens Haz consagrados. de nosotros hombres entregados a ti, Faz de nós homens entregados a ti, a Senhor. tu casa, A Señor. tua casa, Que Senhor. podamos servirte, Que possamos te servir, que podamos honrarte que possamos te honrar todos los días de nuestra vida. todos os dias de nossa vida. Como hacía Ana, Señor, Como fazia Ana, de Senhor. noche y de día. De noite e de dia. Despiértanos de noche y de día, Desperta-nos, Senhor, de noite e de dia. para servir en tu casa, Para Señor. servir em tua Para casa, servir Senhor. a los tuyos, Señor. Para servir aos teus, Senhor. Oh Padre, llena nuestro corazón Ó, Pai, venha ao nosso coração. de la esperanza, Pela esperança. de la manifestación Pela manifestação. tuya en aquel día, Señor. Naquele dia, Senhor. Oh Padre, gracias por tu iglesia en esta Ó, ciudad. Pai, graças pela tua igreja. essa Gracias noite. por cada uno de los que has reunido esta noche. Graças por cada que se reuniu nessa noite. Que tu palabra sea guardada, Que Señor. sua palavra seja guardada, Senhor. Sea prosperada en nuestros Que ela corazones. prospere em nossos corações. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Oramos Jesús. em nome do teu Filho Jesus. Amén, Señor. Amém, Senhor. Amén. Amém. Amém. Amén, hermanos. Amén, La paz y la hermanos. gracia del Señor. Paz e a graça do Senhor.